Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor seja com todos. Hoje nós vamos iniciar mais um módulo, de capelania cristã. O trabalho do capelão é um trabalho importante. Os alunos que se inscreveram já têm uma pequena noção da importância. Então, o que nós queremos é trazer conteúdo, e trazer a definição, função, amparo legal e sobre a atividade, tudo sobre a atividade do capelão, tá? De um modo geral. Nosso plano está aqui, vocês vão ver aqui, nosso plano de aulas para o material impresso. Vocês podem acompanhar no seu material impresso também, e nós vamos fazer esse módulo em 4 aulas. Então vamos abranger os capítulos 1 e 2 do material impresso na aula 1, depois 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 capítulos do material. Então as aulas não são exatamente do mesmo tamanho, porque a gente vai focar nesses capítulos, e tem uns que demandam mais explicação e coisa desse tipo, tá? Também eu vou deixar para vocês o número das páginas, à medida que vai andando. Se vocês olhar aqui em cima, tá, aqui no alto, 14, Introdução à Capelania, tá? É a página 14 do seu material impresso, só para servir de exemplo. Deixei os pontos fundamentais também destacados aí em amarelo, e um maior destaque para o verde, que são coisas de extrema importância, tá? Bom, então vamos iniciando aqui com os fundamentos da prática da capelania. Por que se pratica a capelania, de onde que veio, a história, e a vinda para o Brasil e coisa desse tipo. A primeira pergunta que vem, é o que é capelania. É comum as pessoas que não conhecem, não entendem, nos perguntar o que é capelania, tá? Principalmente no nosso meio cristão, evangélico, as pessoas perguntam muito o que é capelania. Já as instituições, pelo menos as maiores, mais conceituadas, já conhecem. Então, o capelão ele tem que ter um portfólio, para ele apresentar nos locais que ele vai, porque muitas pessoas não vão saber o que é o amparo legal, como é que funciona, tá? Mas se ele já tem costume de instituições maiores, mais estruturadas, isso já vai ter, eles já vão saber o que é. Mas você chega lá numa instituição para fazer um trabalho de capelania e ninguém sabe o que é, a pessoa pode te barrar lá por falta de conhecimento, por não saber o que é, Bom, mesmo não sendo conhecido teoricamente, a capelania, muitas pessoas não conhecem isso teoricamente, mas a prática é comum no nosso meio, no meio cristão evangélico é muito comum a prática do trabalho, do serviço de capelania, tá? Bom, então qual é o conceito disso? Tá vendo aí, página 14, tá? Qual que é a conceituação de capelania, É importante colocar que a atividade da capelania, ela passa por várias perspectivas, tá? Por várias coisas que trazem ela, que fazem ela funcionar, Então, a perspectiva dela é política, sociológica, saúde, religiosa, Também no direito, Então, tem várias coisas que o capelão ministra nos lugares que eles vão, que nós vamos definir aqui também, como é que funciona isso, tá? Bom, também nós vamos ver as leis, a Constituição Federal, que assume a postura de ser um Estado laico, no nosso caso, o Brasil tem uma Constituição que é a lei maior do país, e nessa lei maior fala que o Estado é laico. O laicismo, é dizer que a religião, as bandeiras religiosas, as crenças religiosas não podem ter vínculo com o Estado, tá? Então a definição mais simples de um Estado laico, que vocês vão ouvir essa palavra, laicismo, Estado laico, é que ele não deve assumir nenhuma aliança, erguer bandeira. O Estado não pode erguer no Brasil, que está na Constituição, na lei, tá? Uma bandeira religiosa não pode permitir que as religiões interfiram nas suas decisões, tá?
que devem ser tomadas a partir de valores morais, universais e naturais nessa ordem, tá? A vida e o progresso da sociedade vai nessa forma aí. Por esse motivo, tem como dever, o Estado tem como dever fomentar a liberdade religiosa, apoiar a liberdade religiosa, nas suas várias nuances, tá? E o Estado procura fazer isso, e quando não faz, ele é acionado na lei, porque a lei prevê isso, tá? Então faz-se uma importante observação a colocação do Vieira Gomes, que está aí, faz parte do material bibliográfico de vocês, né, das descrições bibliográficas. Quem se interessar está lá nas últimas páginas do seu manual impresso, tá? O Vieira Gomes, né, diz assim: o trabalho de capelania deve prestar assistência espiritual sem olhar o credo da pessoa atendida, tá? Então o capelão, ele trabalha sem olhar para que tipo de crença que as pessoas atendidas têm, né? Cada pessoa tem o direito de ter as suas crenças, né? Então, se ele tem crenças diferentes do capelão, não importa, tá? O capelão, ele não é capelão das pessoas da confissão de fé que ele tem, tá? O capelão é meio que laico também, ele prega, ele leva o cristianismo, mas sem discriminar as pessoas que não o são, tá? Eu falei meio porque, na verdade, o trabalho do capelão é levar esse apoio, tá? É levar um apoio espiritual, né? Como a gente vai ver aí para frente, tá? Então, o trabalho da capelania deve prestar, que o capelão deve prestar, é um trabalho essencialmente espiritual e não religioso, tá? Sem olhar o credo da pessoa. Então ele deve trabalhar a capelania como sendo uma atividade em primeira instância ecumênica, no sentido de que ele não interfere na crença das outras pessoas, porque essa definição de ecumenismo aqui não ficou muito boa, né? Porque ecumênico é quando as pessoas se juntam, né? E tem compartilha ou comunga, ou sei lá qual outra palavra que a gente usaria aqui, da crença do outro, aceita a crença do outro. E não é o nosso caso, né? Não é o caso do capelão. Ele não precisa ser ecumênico, né? Aceitar a crença do outro. Ele também não pode, discriminar ele por causa da sua crença. Tá? É porque parte desse princípio que as instituições, principalmente as instituições públicas, têm barrado muitos capelães, porque eles não observam esse detalhe. Como o Estado é laico, a instituição não pode bancar ou aceitar nos seus meios alguém que seja extremamente religioso ou que esteja ali para fazer o proselitismo, tá? Que não é o nosso caso aqui, tá? Bom, apesar de precisar se valer do ecumenismo, a capelania não é laica, tá? A capelania não é laica. Então, nossa capelania aqui, no caso, é a capelania cristã, né? Porque tem capelão também de outras confissões religiosas, não só cristãos, tá? O Brasil, como a maioria é cristão, né? Então a gente vai ver capelão normalmente dessa confissão aí, mas vocês vão ver que vai acabar chegando em capelão que não é cristão, por exemplo, tá? Mas que presta o mesmo tipo de serviço, tá? Que é serviço espiritual e serviço social, né? Como um todo, tá? Bom, nós vamos ver aqui que a Constituição Federal de 1988, ela citou isso, né? Ela colocou isso, né? O trabalho do capelão, não só do capelão, mas do Estado como laico, está no seu artigo 19, tá? Olha aí, ó. É vedado à União, aos Estados, ao DF e aos municípios, está vendo? Toda a área pública, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, né? Ou subvencioná-los, que é financiar, apoiar financeiramente,
Por isso que o Estado não pode apoiar a igreja, não pode, né, não tem verba social, né, destinado para a igreja via de regra, tá? Às vezes coloca-se como um serviço social dentro da igreja e tudo, mas costuma dar problema, então as igrejas têm outras maneiras de, né, de trabalhar, de fazer essa ação social, que não é a própria instituição igreja, tá? Então o Estado não pode subvencionar, não pode embaraçar, atrapalhar, tá, o funcionamento, ou manter com eles, igrejas, tá, ou seus representantes, relações de dependência ou de aliança, tá, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público, tá, que a igreja sabe como fazê-lo, né, dessa forma, mas a própria igreja e o Estado, a definição de Estado laico vem da Constituição Federal, que veda o Estado de participar das ações da igreja, o Estado de um modo geral, tá? Prefeito, vereador, município, União, todo mundo, tá? Porque vem na Constituição Federal, que é a lei máxima, tá? Bom, podemos definir então a capelania, tá? Aqui uma definição, né, bem prática, né, sendo, essa aqui é uma das coisas mais importantes aqui, tá? Que a capelania é a ação pastoral, mesmo que o capelão não seja um pastor, porque vocês vão ver que o capelão ele não precisa necessariamente ser um pastor, tá? Mas o trabalho que ele está fazendo é um trabalho pastoral, é uma ação, o trabalho de capelania por si só é um trabalho pastoral, tá? Não de pastor no sentido que vocês conhecem aí, de dirigente de culto e tudo, mas no sentido de cuidar, né, o pastor que cuida das ovelhas, nesse sentido, tá? Inserido nos diversos ambientes, né, de internação coletiva, de trabalho coletivo, como hospitais, escolas. Veja que não precisa ser necessariamente público, né? Muitos são privados, tá? Mas estou falando de serviço público, porque aberto ao público todos os são, tá? Hospitais, escolas, asilos, presídios, né? Quartéis, regimentos militares, internatos, parlamentos, tá? Ou em qualquer outro lugar que precise e que tenha um interesse nesse tipo de auxílio, tá? Então, por causa da forma e porque foi criado, né, ainda se mantém capelania nas diversas instituições que fazem esse tipo de assistência, às vezes temporária, às vezes permanente, tá? Que o hospital, por exemplo, a pessoa às vezes fica 2 dias lá, mas tem gente que fica muito tempo, né? Tem locais de internação, né? Escolas, as pessoas passam muito tempo lá, presídio e por aí vai, onde tem fluxo de pessoas que precisem, né? Porque a natureza do local que os atende vai acabar solicitando, precisando desse trabalho do capelão como um orientador, né, como um orientador espiritual, vamos dizer assim, tá? Bom, a Rosana Gentil, também está nas bibliografias lá no final, contribui com sua colocação para a capelania, que ela diz que o objetivo da capelania é prestar àqueles internos das instituições que falamos ali um atendimento diário, tá? Diuturnamente, leito a leito, né? Realizar cultos com pacientes, tá? Familiares e servidores, tá? Fazer aconselhamento bíblico e estudo bíblico. Então, não é errado utilizar a Bíblia, pode ser utilizada a Bíblia, o país é de maioria cristã, tá? O que nós falamos lá atrás é que o Estado é laico, ele não vai permitir a laicidade. Você não pode chegar lá e fazer um culto e tentar levar as pessoas para a sua igreja ou coisa desse tipo, né? Se as pessoas quiserem ir, se ele te perguntar e te indicar, tudo bem, mas você não pode fazer isso diretamente, né? Mas pode realizar culto, né? O culto é uma forma de assistência, tá? Nós temos liberdade de culto, tá?
E a questão é a laicidade aí da coisa, tá? A pessoa saber separar a religiosidade, né? E ele conseguir fazer um culto ali que não fira, né? Que não ataque nenhuma outra religião e que não tente fazer proselitismo, vamos dizer assim, tá? Que seria a ordem natural da coisa, tá? Oferecer apoio emocional aos familiares, porque a pessoa está internada, ou está preso, ou está no local desse, os familiares também são alvo da capelania, visto que eles também estão espiritualmente abalados, estão emocionalmente instáveis, tá? E precisam e requer também o nosso trabalho de capelães, tá? Pacientes terminais, né? Realizar programações especiais também em datas comemorativas, que tudo isso visa, né, o bem-estar espiritual, emocional do paciente, né, ou do internado, né, do interno. E proferir palestra, né, para profissionais de saúde, servidores, né, que voluntariamente manifestem o desejo de estudar a Bíblia, de receber essa palavra pastoral, essa palavra bíblica, tá? Só para as pessoas que o querem. Bom, quando pensamos em ação pastoral, né, na teoria, logo vem à mente aquela pessoa de um pastor dirigindo um culto, uma instituição, pregando, administrando a igreja, tá? A realidade do meio eclesiástico fez com que a figura pastoral se distanciasse um pouco do seu propósito original, tá? Porém, não é esse o sentido que fazemos aqui na nossa abordagem de capelão, tá? A Bíblia apresenta o pastor como sendo aquele que cuida das ovelhas. É nesse sentido que nós estamos apresentando o pastor aqui, e que a capelania é a ação pastoral desse cuidador, tá? Que fica prontamente a maior parte do seu tempo zelando do rebanho. Essa é a figura do pastor original que a Bíblia nos apresenta, tá? A questão de institucional, a questão de prática, isso aí foi adicionado depois, né? Mas na Bíblia começa por aí, tá? Bom, então a ação pastoral é o cuidado, é o consolo, veja, cuidar, consolar, né? Discipulado, porque quando você ministra a palavra, a Bíblia, para a pessoa internada, para o necessitado, você está discipulando ele, tá? Não no sentido institucional, né? Mas tem que ser no sentido genérico, né? E aconselhamento, tá? Isso é doar-se a si mesmo, né? É envolvimento, é trocar o lado com a pessoa, tá? É exercido, então a ação pastoral é isso, exercido por qualquer cristão devidamente vocacionado e capacitado, com a finalidade de encarnar e transmitir o amor, né, e a compaixão de Cristo ao necessitado, respeitando sempre o foro íntimo da pessoa, inclusive as suas crenças, tá? Então isso é ação pastoral, é nesse sentido aqui que nós estamos falando de ação pastoral, e tem essa finalidade, tá? Esse é o trabalho do capelão. Então ele tem que ser vocacionado e capacitado, porque também se ele chega numa instituição e fala eu sou capelão, ele não pode se auto-intitular capelão, ele tem que provar para as pessoas que ele é, porque tem amparo legal no meio disso aqui, tá? E aí, quando tem amparo legal, a lei exige que a pessoa prove, né? Se for o caso, tá? Não esperamos que seja o caso, mas se for o caso, sim, tá? É necessário, então, se ater que a capelania não tem como objetivo, primeiro, o proselitismo, ou seja, o nosso trabalho de capelania não pode ser um trabalho de proselitismo, de mudar a pessoa de religião. Você vai lá levar a Bíblia, a palavra, o aconselhamento, o consolo, tá? O cuidado, né? O aconselhamento, a atenção, tudo que você vai levar lá para ele, mas de forma fora do proselitismo religioso. Então o capelão, a primeira coisa que ele tem que aprender é separar religiosidade, né, de aconselhamento pastoral, de ação pastoral, tá?
Então, não é o nosso primeiro objetivo. Visto que se a pessoa voluntariamente quiser ir para a sua igreja, gostou do seu, né, gostou da Bíblia, da palavra, do que você falou e quiser ir, nada impede que isso aconteça. Mas o proselitismo religioso ou catequização, né, do assistido não pode ser o nosso objetivo, tá? Porque não somos só nós, tem lá católicos, tem lá espíritas, tem muitas pessoas que fazem trabalho nessas instituições. Aliás, nós cristãos somos os que menos fazemos isso, né? Que menos utilizamos as prerrogativas da lei para o trabalho de capelania, tá? Às vezes até criticamos o que o outro faz, mas não fazemos também, né? Então, nosso objetivo aqui também é ensinar isso, tá? Então, a finalidade do capelão é suprir a necessidade espiritual do assistido, tá? Ele pode se valer da Bíblia, ele pode ser, claro, utilizar das suas verdades majoritárias, né, do aconselhamento cristão, né, do apoio, às vezes apoio até material, né, com assistência de várias maneiras, né? Nós chamamos isso de missão integral, de trabalho integral, tá? Bom, como é que começou, né? A capelania começou, como nós vamos ver mais à frente, nós vamos detalhar melhor, no âmbito militar, tá? Mas por que no âmbito militar, né? Não é um lugar que precisa de aconselhamento, sim, mas ela começou nas épocas de guerra, tá? Onde as pessoas estavam muito abaladas espiritualmente e precisava da figura do conselheiro, tá? Então, regimentos militares era necessário, tinha muitos capelães que trabalhavam, né, principalmente em tempos de guerra, tá? Então ela surgiu daí, dessa necessidade ali, mas ali dos regimentos militares, a pessoa saía da guerra ali, ia para o hospital, aí já começou a trabalhar no hospital com os militares machucados, e depois isso foi ganhando forma aí, né? E muitas instituições passaram a utilizar esse aconselhamento aí, viram, né, e reconheceram as vantagens desse aconselhamento, tá? Atualmente tem surgido, claro, novas áreas de atuação para a capelania, tá? Como as comunidades terapêuticas, né? Tem muitas, né? Apesar que terapêutica eu não concordo muito com o termo, né? Por causa da etimologia da palavra, que trabalham com pessoas que sofrem com dependência química e alcoólica e outros, né? E outros, tá? Então, muitas outras e muitas possibilidades estão se abrindo, né? Nos meios virtuais, que ainda não vejo um trabalho de capelania efetivo sendo feito nesses meios, mas que é um local que precisa de muito aconselhamento também, e temos que achar maneiras de chegar nisso também, e tem surgido outros, o mundo vai mudando, as coisas vão mudando também, tá? Bom, sem dúvida alguma, há uma necessidade no ser humano de ser cuidado. A pessoa humana precisa de cuidado, tá? E essa carência surge porque, ao enfrentar as suas crises, tá? Todo ser humano as enfrenta, né? Então ele tende a se sentir sozinho, né? A se sentir desnorteado, né? Sem um rumo, né? E nesse processo, o desespero, a angústia pode tomar conta do ser como um todo, tá? E aí esse problema emocional pode desencadear uma série de problemas físicos, né, psicológicos e por aí vai. E aí a pessoa fica, né, aí entra a necessidade, essa necessidade. Veja que até a medicina tenta suprir isso, né? Não com aconselhamento, mas com remédios, né, antidepressivos e outras coisas. Muitos dos casos que os médicos não estão preparados para fazer o trabalho do capelão, do mesmo jeito que o capelão não está pronto para fazer o trabalho do médico. Cada um tem a sua área de atuação. E aqueles remédios é dado como paliativo, que diminui hoje, mas amanhã, né, às vezes até piora a situação do assistido, né, por conta disso. Né, então, cada qual na sua área, né? Então o trabalho do capelão é de extrema importância, mesmo que alguns não o reconheçam. O ser humano ele pode reagir a esses fatores,
aos seus problemas, às suas carências, né, às suas dificuldades, né, de várias formas, né, que vai desde o isolamento, né, a busca por saciedade de uma vida desregrada, né, e vai até o suicídio, né, lá no ápice maior, até a tentativa de suicídio, que está cada vez mais comum isso, tá? Mesmo a pessoa sendo tratada, assistido pela medicina, né, mas o lado espiritual, emocional da pessoa, o cuidado do aconselhamento precisa ser mais valorizado, né, nos nossos meios, né? E aqui no Brasil isso ainda é um tabu, é uma dificuldade muito grande, né? No exterior já tem muito trabalho desse tipo, tá? Mais do que o trabalho evangelizador das igrejas, inclusive. Isso justifica, então, a preocupação com a prática da capelania, né? A própria necessidade justifica a preocupação, tá, da capelania como cuidado, como amparo, como aconselhamento espiritual aos seres humanos, às pessoas, né? Muitas vezes em situações difíceis e até extremas. Isso nos indica, né, o porquê em países com matriz social cristã, protestante principalmente, como Inglaterra e Estados Unidos, possui capelania como parte, né, da equipe multidisciplinar da assistência médica. Nós temos no Brasil hospitais montados no Brasil por americanos, né, eu conheço aqui em Goiás, tem alguns, né, que lá dentro do hospital, no projeto original já tem a capela, tá? Aquela capela lá é justamente o local de trabalho desse capelão que nós estamos falando aqui, tá? Na minha cidade, né, em Rio Verde, em Goiás, tem um hospital que lá tinha, né, naquela época, né, tinha o local do capelão e tinha capelães de plantão para fazer esse trabalho aqui, porque a matriz veio dos Estados Unidos e eles tinham isso por costume lá nos Estados Unidos, e trouxe os médicos que vieram de lá, os primeiros foram americanos, né, e eles tinham esse cuidado do trabalho de acompanhamento do capelão, tá? Então o objetivo deles, né, era acompanhar o desenvolvimento, prestar apoio espiritual ao paciente, né, do mesmo jeito que o médico o acompanhava, o capelão também o fazia. Dessa forma, então, o capelão também faz parte da equipe dos presídios, né, visando o suporte espiritual a esses encarcerados, tá? Faz parte do trabalho nos presídios. Então, lá nos presídios também a situação é bem complexa e precisa desse trabalho. Eu, como capelão, já trabalhei em todas essas instituições, tá? Já fiz trabalho de capelão em escolas, já fiz em presídio, já fiz em hospitais, né? Quase todo tipo de locais de internação eu já trabalhei, tá? Então, eu mesmo sei a situação que e a dificuldade e a necessidade que isso traz, tá? As igrejas que incluem entre as suas atividades o ministério de capelania estão embasadas nos passos de Cristo, tá? Que, tendo sido ungido para levar boas novas aos cativos, né? Cativos aí fala bem desses necessitados, tá? Sabiamente nos instrui a fazer isso seguindo o seu exemplo, né? Vestindo, alimentando, saciando e consolando, conforme o texto de Mateus 25. Então, é um cuidado integral do ser humano, né? Dando ao ser humano condições de vencer essas dificuldades todas aí. E normalmente nas igrejas, não os capelães, porque os capelães são treinados para isso, né? Eles aprendem isso num curso como esse aqui, a separar as coisas, né? Mas nas igrejas acontece muito de polarizar. Aí a pessoa só faz assistência espiritual ou só faz assistência social, tá? E aí entra em choque essas duas coisas. Então é um perigo também o capelão abandonar o seu trabalho de aconselheiro, de aconselhamento bíblico e tudo, para ele atender só a parte social. Então é uma tendência, é uma tentação, né, da pessoa ficar só de um lado, trabalhar só de um lado, não uma missão integral, procurando
assistência, procurando ajudar os familiares, não? A pessoa está lá internado, ele é o arrimo de família, a família está lá passando necessidade, então ele dá o aconselhamento aqui e ele consegue juntar algumas coisas ali para levar para a família, para dar assistência para essa família, tudo isso, tá? E aí o que aconteceu muito no passado, por não ter essa orientação, talvez, não sei, muitos se dedicavam ao trabalho social em detrimento do trabalho espiritual. Outros, o outro extremo, né, o espiritual, não ao social, tá? E o capelão não, ele trabalha todas essas áreas sem nenhuma dificuldade, já que ele é treinado, ele é trabalhado para isso, tá? Bom, então vamos ver a parte legal, né? Vamos dar uma olhadinha na parte legal. A capelania é garantida por lei. Eu estou aí na página 18, vocês estão vendo, né? No seu material impresso. Isso é garantido por lei, tá? As duas leis principais que garantem, tá? Isso está em outras leis também, em esse ou aquele caso, né? Eu vou citar alguns casos aqui também, mas o principal é a Constituição Federal de 88, tá? A Lei 6.923, artigo 5, inciso 7, a Lei 9.982, de 14 de julho de 2000, essa é a segunda mais importante, e também a Lei 7.210, de 11 de julho de 1984. Tá? Nessas três partes, no texto da Constituição Federal, na Lei 6.923, na Lei 9.982 e na Lei 7.210. Tá? Esse é o nosso amparo legal principal, e vou mostrar para vocês na prática ali, tá? Vou mostrar para vocês na prática. Bom, a capelania, né, o seu surgimento, né, a sua base teológica e o seu surgimento, né, vamos trabalhar isso, vou mostrar isso para vocês. É um dos ramos da teologia pastoral. Então a teologia, né, ela está dividida segundo o Dr. Ernst Maia, né, no livro dele, em 4 grandes áreas de pesquisa. Tá? Você pega o principal, né, o pensamento principal, que no caso aqui é a teologia, que é estudo de Deus, divide isso em 4 grandes áreas principais. As outras áreas também é assim, né? Se você pegar sociologia, se você pegar outras áreas, também são divididas em áreas de pesquisa, tá? Porque elas são distintas, eles dividem isso porque são áreas distintas, tá? Tem lá as 4 grandes áreas da teologia, tem a exegética, a teologia histórica, a sistemática ou dogmática, que é a mesma, e a teologia prática, tá? No nosso caso, ela entra na categoria prática. Como não é um compêndio teológico aprofundado, eu vou me ater aqui à parte que nos interessa, que é a parte prática que vocês estão vendo aqui. Tá? Essa última aí, né, que é a teologia prática, ela trata da aplicação das doutrinas bíblicas, tá, à vida da igreja. Envolve homilética, educação cristã, liturgia de culto, teologia pastoral. Teologia pastoral é justamente a nossa aqui, né? A teologia pastoral, ela faz parte da teologia prática, é um subitem da teologia prática que trata desse trabalho pastoral aqui. Teologia pastoral, como eu já expliquei para vocês o sentido de pastoral lá em cima, vocês já entendem aqui porque que ela faz parte desse ramo da teologia, tá? Bom, a teologia como nós conhecemos só passou a existir porque primeiramente houve uma prática, houve uma necessidade, né? E teve a prática e houve, né, nessa prática aí que surgiu a necessidade de sistematizar, de fazer essas divisões que vocês estão vendo aí, tá? Também documentar, escrever isso, colocar isso, investigar exegeticamente, apontar a praxis da verdade bíblica aí nos ramos. Tá? Então, ela existe porque teve a sua necessidade. Em uma análise bíblica, é possível ver traços do que modernamente chamamos de capelania, por exemplo, na vida de José, né? José trabalhando, o seu cuidado ali,
né? Todo o ministério de José ali, Gênesis 40, verso 4, narra que eles ficaram muito tempo ali, e o capitão da guarda, ele estava preso, né? O capitão deu a José a tarefa de cuidar deles, dos presos. Então José cuidava deles, tanto na ação social, no serviço material, quanto na ação pastoral, né, dando a ele orientação, né, de Deus, orientação espiritual também. Então a gente vê capelania nesse trabalho de José. A responsabilidade de José de cuidar de forma integral, quando nós chamamos de integral, nós estamos citando que é o cuidado espiritual e o cuidado social, tá? O físico, o material, tá? Dos dois copeiros do rei, reflete a responsabilidade que o povo de Deus tem em cuidar dos encarcerados, dos desprovidos, né? Como relata em Mateus, aí, capítulo 25, verso 36, e também em Hebreus, tá? E vocês conferem aí. Eu espero, né, eu rogo a Deus que vocês utilizem bem esse material, leiam tudo, reflitam tudo, né, as partes que eu estou grifando, as outras partes, né, que eu não grifei, leiam tudo, utilizem isso, porque isso aqui é um ministério, precisa ser trabalhado, entendido, tá? Tem também, vou mostrar aqui embaixo, né, os textos de Deuteronômio 15, né, versículo 7 ao 10, de Levítico, né, de Êxodo, aponta que os israelitas tinham uma responsabilidade, né, com os de seu povo, tá? Então o órfão, a viúva, os pobres, mas também com os estrangeiros, os de fora, tá? Tem isso na lei também, tá? Porque era preciso que eles acudissem em suas mais diversas necessidades, ao necessidade. Quem era o necessidade? O órfão, a viúva, o pobre, o estrangeiro, tá? Os necessitados, que é o nosso alvo de estudo, trabalho, né, e ministério, tá? Capelão. O dízimo era recolhido, né, no Velho Testamento, a questão do dízimo, né, era recolhido, e os que não tinham proventos, eles deveriam ser supridos por aqueles que tinham recebido, tá? Está aí na lei, Deuteronômio 14, versículo 27 ao 29. Então, tinha até essa orientação desse cuidado aí com os necessitados também nessa parte, tá? Em comparação com Atos 6, onde surge a necessidade de designar pessoas que prestem essa assistência às viúvas, né, aos necessitados ali, os discípulos escolheram os diáconos. Então, o trabalho diaconal aí é bem, né, próximo do que nós queremos aqui, né, desde que o diácono exerça essa função aí, né, que também, como o trabalho pastoral foi distanciado do seu original, também o do diácono foi, né? O diácono trabalha mais como um porteiro da igreja hoje do que com o trabalho social, que foi o motivo da escolha inicial dos diáconos na igreja, tá? Então eles exerciam um papel bem próximo dos capelães aí, né? Próximo à atividade que eu estou mostrando aqui. Então eles deveriam se dedicar às questões sociais, né? E também exercer as suas vocações, né? Pregando, fazendo prodígios entre o povo. Então era isso, né? O trabalho social e o espiritual juntos, tá? Sem polarização, né? Porque mesmo os diáconos que têm próximo esse trabalho, que não seja aquele diácono fora da função diaconal, né, ainda existe o perigo da polarização, da pessoa fazer só o trabalho social ou só o trabalho espiritual, e no caso do capelão ele trabalha nas duas áreas, tá? E o diácono também deveria. Todo capelão é um diácono, né, para ficar mais prático, porque ele exerce uma função diaconal, né, sendo alguém que serve ativo no serviço espiritual e social, mesmo sendo consagrado a outro cargo, né? Tem bons capelães que são evangelistas, são pastores, né? Mas o trabalho dele é um trabalho diaconal, né? É um trabalho bem próximo do trabalho do diácono, mesmo que não tenha consagração ao ofício do diaconato, né? Em atitudes claras de amor,
de serviço ao próximo. Lembra que eu falei para vocês, o primeiro requisito é que ele seja vocacionado por isso, porque ninguém faz um trabalho desse se ele não for vocacionado antes, né, de ser preparado. Então ele tem que ter vocação, ele tem que ter amor, tá, ao serviço, ao próximo, né? Isso demonstra a legitimidade do trabalho do ministério do capelão, da mesma forma que do diácono na igreja, tá? A diferença básica do capelão é que ele trabalha mais fora da igreja, né? E já o diácono ele trabalha dentro da igreja, mas deveria, né, como surge outras necessidades na igreja, foi desvirtuando o cargo diaconal dentro da igreja. Bom, o panorama histórico, né, de onde surgiu isso na história, né? O trabalho vocês já viram, como é que a necessidade, toda a coisa, né? Então vamos ver a questão histórica, né? Nós não temos informações exatas sobre quando e onde surgiu o termo capelania, né? Com a significância que tem, né? Com o trabalho que tem hoje. Porém, a história comum tem atribuído, né, vários escritores escrevem sobre isso, né, o surgimento da capelania, não talvez o termo, mas ao trabalho de capelão, né, a vida e a história de São Martim de Tours. Tá? Esse Martim de Tours, né, era filho de um veterano e comandante do exército romano. Tá? Ele nasceu na cidade de Sabária, né, localizado na antiga província da Panônia, né, área onde hoje é a Hungria, né, perto do rio Danúbio, no ano 316 da era cristã, sob a educação de uma família, já na era cristã, aí, já depois dos primeiros pais da igreja ali, né, que foi pelo ano 200, tal, então lá pelo tempo de Agostinho, antes de Constantino, né, foi nessa época, né, sob a educação de sua família, na religião dos seus antepassados, né? Aqui, nesse tempo, o cristianismo ainda não era a religião oficial do Império Romano, tá? E a religião dos antepassados dele era politeísta, né? Acreditava em vários deuses, né? Em deuses mitológicos, né? Que eram venerados pelo Império Romano até o tempo dele, né? do Martim de Tours. Tá? Depois do Constantino é que mudou isso. E segundo a tradição, por curiosidade, Martinho começou a frequentar uma igreja cristã. Nessa época a igreja estava muito perseguida e estava crescendo muito, porque igreja perseguida cresce, vocês sabem, né? E ainda na sua infância, onde ele foi educado nos ensinos cristãos, porém sem receber o batismo. Tá? Ele não recebeu o batismo aí. Ao atingir a adolescência, aos 15 anos, lembra que ele era filho de um soldado romano, né? Seu pai alistou ele na cavalaria do exército imperial, né? Contra a vontade dele, do Martim. Depois ele foi enviado para a Gália, né? Atual França, né? Os gauleses, né? A Galácia, né? Aqueles gálatas que a gente vê na Bíblia em outro lugar, porque teve um grupo que saiu daí da França, né? Dos gálatas, e foi para a Ásia. Então aqueles gálatas da carta aos Gálatas é na Ásia, tá? Mas o local de origem dos Gálatas é na França, né? Onde é a atual França, no norte, inclusive, lá perto do lado da Inglaterra, lá, né? Tem um mar no meio, mas é lá. No entanto, mesmo como os soldados da cavalaria do exército romano, né, ele, Martinho, como soldado, nunca abandonou os ensinamentos de Cristo. Então ele já tinha o sentimento, o coração cristão. E por não deixar o ensino cristão, né, certo dia um mendigo que tremia de frio, né, essa é a história inicial, tá, pediu a ele esmola. E como ele não tinha, né, ele cortou a sua própria capa com a espada, né, e deu a metade da capa dele para o pedinte. E segundo a história, durante a noite, o próprio Jesus apareceu para ele, né, ele contou que Jesus apareceu em sonho e usou o pedaço de manta que ele deu ao mendigo e agradeceu o Martinho de Tours por tê-lo aquecido do frio. Depois desse fato, Martinho decidiu deixar o serviço militar para se dedicar à religião, né? Se batizando, tornou depois monge, professor, né? Porque naquele tempo ainda era monge, né? Até se tornar bispo da diocese de César Odono, tá?
Parte dessa biografia do Martinho de Tours está no livro de Sulpício Severo, né, da vida de São Martinhos, escrito na mesma época, logo depois, né, 360 a 420, aí, Sulpício Severo. Por seus feitos em favor dos pobres, dos doentes, né, São Martinho ganhou o título de pai da capelania. Tá? Para Oliveira, né, Oliveira da Pfeiffer, né, tá aqui, vocês vão ver aqui, né, a história do Martinho de Tours liga a capelania à misericórdia, ela conecta a capelania à misericórdia, à compaixão, à solidariedade, proteção, acolhimento, conforto, apoio, né, representação divina, é o representante de Deus diante dos homens, não só diante dos homens, diante dos necessitados, que é o que eu trouxe para vocês até aqui, tá? Então, aqueles que passam por privações, por momentos difíceis, os que sofrem, esses, né, que precisa da misericórdia, por compaixão, cuidado, né? Então, essa é a história inicial da capelania, tá? Bom, uma visão panorâmica da capelania na história da igreja, tá? Não seria justo deixar de lado os cristãos dos primeiros séculos, né, que era uma comunidade que sofria, além dos ataques internos, com heresias, que foi uma praga, né, e a possibilidade então de se tornar uma comunidade fria à voz do seu Senhor, né. Também eles enfrentavam a perseguição de seus opositores, que impediam ele se legitimar como religião, né, e privava ele de ter instituições ligadas que beneficiassem a sociedade. Apesar das muitas limitações que enfrentavam, né, a forma com que os cristãos tratavam os enfermos, os pobres, chegou a causar admiração entre os pagãos. Os pagãos admiravam como é que os crentes faziam coleta de uma igreja para mandar para outra, para acudir os necessitados no meio às lutas, às dificuldades teológicas, tudo, né? É aquela questão que eu falei. E se não toma cuidado, a gente polariza e só cuida de um lado, né? Alexandre Coutinho faz muito bem ao citar no seu trabalho sobre capelania, né, capelania hospitalar no caso, apesar das perseguições, os cristãos organizaram de modo eficaz uma assistência individualizada aos pobres, aos enfermos em casa. E foi para isso que eles escolheram os diáconos logo no início, tá? Para fazer esse trabalho de capelania. Então, Justino, um dos pais da igreja do segundo século, comenta que nos domingos faziam coletas, né, para a atenção, para o cuidado dos pobres e dos doentes. Tá? Bom, com os diáconos e diaconisas, né, aparece então pela primeira vez no mundo uma organização caritativa. O que é caritativa? Vem de caridade, de cuidado, tá? Totalmente desinteressada, né, a serviço dos pobres e dos enfermos. Nós temos muitas associações, muitas pessoas que querem trabalhar nesse serviço, mas querem levar alguma vantagem, algum tipo de vantagem. Não é tão, né, não é errado isso, né, porque não atarás o boi enquanto debulha e tudo, mas o trabalho social ele tem que ser feito sem interesse, né? Se ele for remunerado de alguma forma por isso, como o capelão pode ser, né, tudo bem, mas o objetivo dele não é receber alguma coisa por isso, é prestar o serviço, né? Esse é o objetivo principal, tá? Bom, no concílio de Orleans, né, ocorreu bem depois, quase não se ouve falar dele, porque já foi lá no ano 511, né, na Idade Média, né, porque foi depois da queda de Roma do Ocidente, né, do Império Romano Ocidental. Houve uma determinação por parte dos bispos para que 1/4 das rendas fossem destinadas a ajudar os pobres, peregrinos e doentes. Isso quando a igreja estava com dificuldades, o Império Romano já tinha transferido a sua sede para Constantinopla, na divisa da Ásia, né? E a igreja
começou a trabalhar com essa parte dos pobres, peregrinos e doentes, dos necessitados, né? Ikmar, um bispo de Reims, né, lembrou aos bispos da região que eles eram administradores e não proprietários dos bens eclesiásticos, especialmente dos pobres e dos enfermos, tá? Bom, sobre esse interesse aí, né, cada um tira as suas conclusões aí, mas o nosso foco é no trabalho, né, na essência do trabalho. A figura do capelão tende a se justificar quando a saúde passa para a esfera do Estado, né, havendo a necessidade de assegurar aos doentes a assistência espiritual e religiosa, né, a que tem direito o assegurado, né, o atendido, ele tem esse direito, ele tem direito de assistência espiritual, de aconselhamento espiritual, tá? Vou pular a parte do mito, né, para vocês lerem eles sozinhos depois, né? E vou aqui na capelania para o contexto brasileiro, né? Nós vimos aqui Martinho de Tours lá na Europa, mas vamos ver como é que chegou no Brasil. A capelania tem a sua história remontada no meio do século XIX, meados do século XIX. Isso começa a ser exercido pela Igreja Católica, tá? Não com o nome que conhecemos hoje de capelania, né? Era chamada de repartição eclesiástica. Então foi na área militar que essa repartição existiu, sendo abolida em 1899, né? E novamente restabelecida por conta da Segunda Guerra, né? Já disse para vocês que quando tem guerra sempre vai haver aí né, a necessidade do capelão. Hoje a capelania militar continua, né, sendo exercida nas Forças Armadas e também nas instituições de polícias civis, militares, corpo de bombeiros, né? Nos quartéis militares sempre tem um trabalho de capelania, tá? E são capelães funcionários, inclusive. Nesses casos, os capelães devem ser formados em capelania e são submetidos à prova, concurso normal, né? Nas unidades militares, normalmente são sargentos, ou às vezes até oficiais, né? Que têm uma carreira militar como os outros lá, só que o trabalho deles é o trabalho de capelão, tá? E depois de contratado, o seu trabalho é remunerado normalmente, tá? Bom, eu não sei se funciona bem isso, né, como trabalho de capelania, né, como função para alguém ganhar dinheiro, tudo bem, mas e aquela pessoa que prestou um concurso para ser um capelão, será que ele tem preparo, vocação para fazer, para desempenhar o trabalho, já que o nosso foco é no trabalho, né? Bom, mas lá tem, tá? Eu mesmo já tentei fazer trabalho de capelania, né, de aconselhamento em quartéis militares. Tem um quartel militar que eu enviei um ofício ao comandante, ele nem me respondeu, porque eu sei que lá tem um capelão, mas também eu não vou me eximir de prestar o meu trabalho de capelão, mesmo que isso não surta efeito. E ele pode rejeitar. Mas eu tenho amparo da lei? Tem, mas ele também tem, porque ele tem um capelão lá, funcionário, tá? Mas isso não impede que a gente procure fazer, né? Bom, a capelania evangélica, então, existe no Brasil há mais de 70 anos, tá? Se iniciou no Hospital Evangélico do Rio de Janeiro, então onde se tem notícia do primeiro trabalho de capelania no Brasil foi no Rio, né, onde o primeiro capelão foi também um pastor, né, João Filson Soren, tá, da primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Então, esse Filson Soren, né, foi o primeiro capelão no Brasil, isso há mais de 70 anos, né? Que coisa boa, né? Então, a capelania veio crescendo, se desenvolvendo, né? E vamos agora para o capítulo 2, porque vamos ver os aspectos jurídicos, né? Dessa aula aqui, tá? Os aspectos jurídicos da capelania, que está aqui no seu capítulo 2 do seu material impresso. A Constituição Federal, né, como eu já disse, é o documento mais importante em um regime democrático, né? É um conjunto de leis que regulam o país, que deve ser observado por todos os estados da federação. As outras leis não
podem contrariar essa lei da Constituição Federal. Então, quando se cria uma lei no Estado ou no município, a primeira coisa que tem que olhar é se ela é constitucional, se ela não contraria a Constituição. Por isso que lá tem uma comissão de Constituição e Justiça, que deveria julgar se aquela lei que está sendo proposta a ser criada, ela está em acordo com a Constituição Federal, porque nenhuma lei pode ser maior ou desregular essa lei maior, né, que é a Carta Magna do Brasil, no caso do Brasil, né, outros países também têm, os países democráticos todos têm esse conjunto de leis que se chamam Constituição Federal. Tá? A sua função da Constituição, entre outras, é proteger o cidadão, né, tanto como indivíduo, quanto de modo coletivo, quanto também nortear deveres, obrigações, tanto da sociedade como do Estado, para evitar que o Estado se utilize do seu poder, né, para sobrepor as pessoas, né, ou as instituições. Tá? A capelania também é uma resposta a um decreto que está na Constituição. Tá? Esse assunto começa a ser tratado aqui no Brasil a partir do documento da Constituição Federal de 1934, tá? No artigo 113, e depois deixado de lado na Carta de 1937. Então foi inserido em 1934. Quando refizeram a Constituição em 37, tirou, tá? Mas depois voltou mais na frente. O debate sobre a prestação de assistência religiosa foi retomado em 67. Um dos aspectos mais discutidos era sobre a nacionalidade daquele que iria prestar assistência, tá? Em 67, sempre pontuando a obrigatoriedade de se observar os termos da lei, né? Sendo um brasileiro o designado para poder prestar essa assistência, né? Porque em 67 estava difícil a situação, né? No Brasil, então naquele momento era essa discussão. Em 88, né, a última carta nossa, a mais atual, de 88, a assistência religiosa é novamente garantida na Carta Constitucional e ela passou a ser uma das cláusulas pétreas. Tá? A cláusula pétrea uma cláusula que tem super eficácia, né? Ela é mais força, ela tem mais força do que o restante das outras. Ela não pode ser modificada. Então você não vai ver um APEC aí, né, um projeto de modificação na Constituição, né, da Constitucional, que venha a alterar uma cláusula pétrea, porque elas não podem ser alteradas, tá? A não ser que elas sejam, né, na Assembleia Geral, que reunir para criar uma nova Constituição, coloca ou retire, né? Mas ela não pode ser alterada por ser... É claro que tudo pode ser alterado, né? Mas ela tem as suas dificuldades, né, os seus entraves para que não seja modificado. Não é só ela não, ela é uma das cláusulas pétreas, tá? Garantida. A assistência religiosa é uma das cláusulas pétreas na nossa Constituição, tá? Que é um extrato que contempla várias partes da lei, não apenas da Constituição, dá um amparo legal ao nosso tema, porque tudo que tem na Constituição, isso é definido, é regulamentado por lei, né? Pelas leis que vêm depois. Então, se tem alguma coisa na Constituição, tem uma lei que regulamente. Por isso que temos aí a Constituição, né, como os principais amparos legais para a nossa atividade, né? E tem também, principalmente, essa Lei Federal 9.982, né, de 14 de julho de 2000. Então, a Constituição foi feita em 88 e essa lei só foi ser votada em 2000, veja só, tá? Mas tem a lei, né? Então vamos ver na Constituição primeiro. No artigo 5º diz assim, tá? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, né? A liberdade, a igualdade, a segurança, a propriedade nos termos seguintes:
é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis, militares, de internação coletiva. Então, a primeira parte está aqui, é assegurada, nos termos da lei, né, a prestação de assistência religiosa em qualquer lugar de internação coletiva. Ele colocou primeiro civis militares, mas depois colocou todos os locais de internação coletiva, que é o caso que eu falei para vocês lá atrás. Tá? A lei federal, que dispõe sobre essa assistência aí, religiosa, né, das entidades hospitalares, públicas, privadas, bem como prisionais, né, militares, etc., tá? É essa aí, né, a Lei 9.982, né, eu vou mostrar para vocês aqui o que diz a lei, no artigo 1º. Aos religiosos de todas as confissões, veja que ela garante a todas as confissões. Então pode ser o espírita, pode ser o evangélico, pode ser o católico, todos eles têm o direito, tá, de prestar assistência espiritual. Por isso os cristãos têm que trabalhar para que ele possa fazer um bom trabalho também, porque muitos desse trabalho de capelania é feito por outras confissões e outros que nem cristãos são. Se bem que a maioria do Brasil é considerado cristão, mas cristão tem de todos, né? Muita gente se autodenomina cristão mesmo não cumprindo ou não comungando com o que está na Bíblia, que é o manual do cristão. Mas é um outro caso. O que precisa ficar claro aqui é que todas as confissões têm o acesso aos hospitais de rede pública ou privada, seja qual for, bem como estabelecimentos prisionais, civis ou militares, tá? Para dar atendimento religioso a esses internos, desde que em comum acordo com eles, né, com eles mesmos, essas pessoas assistidas, ou com seus familiares, no caso de doentes que já não mais estejam no gozo de suas faculdades mentais, os seus familiares respondem por eles. Tá? Então, não é uma coisa solta, né? É uma coisa que depende das pessoas aceitarem isso, né? Tem que ser de comum acordo e as pessoas têm o direito de receber. Então, quando o capelão ele vai lá, ele está prestando uma assistência espiritual para aquela pessoa que quer ser assistida. Tá? Veja. É porque às vezes a pessoa pensa, não, eu vou pegar minha carteirinha aqui, vou chegar lá, dar uma carteirada, eu tenho o direito de entrar onde eu quiser. Não é bem assim, não. Vou explicar isso mais detalhado para vocês. Os religiosos, no artigo 2, diz assim: os religiosos chamados a prestar assistência nas entidades definidas naquele artigo 1º, deverão em suas atividade do capelão, acatar as determinações legais, normas internas de cada instituição hospitalar ou penal, a fim de não pôr em risco as condições do paciente ou segurança do ambiente hospitalar ou prisional. Então ele tem, se é um local que tem que usar luva, ele tem que usar luva. Se é um local que tem que usar máscara, ele tem que usar máscara. Se tem um horário específico para o atendimento religioso, ele tem que obedecer esse horário, porque o médico vai atender, ou ele vai fazer exames no outro. Tem as determinações legais. Eles não podem impedir o trabalho do capelão, tá? Mas os capelães têm que cumprir, né, as normas dessas organizações, tá? Que os recebem, né? Essa lei foi assinada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, tá? Mas temos uma outra lei, que é a Lei 7.210, aquelas duas leis mais importantes, a Constituição e a lei que regulamenta de 2000, né? Essa aqui das execuções penais, ela é específica dos presos, né? O presidente da República, de novo, né, que em 1984, tá? Coloca aqui, artigo 3º da lei: ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Parágrafo único. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Por causa disso, né, os locais de internação, de presídio, né, de recolhimento prisional, tá, até separam
as pessoas que têm a tendência religiosa para outra ala, para facilitar isso, porque no lugar onde tem presos perigosos é mais difícil o acesso, para eles controlar o acesso é mais difícil, e como eles têm direito por lei, não, então é por isso que eles separam, tá? O motivo é esse, que eles separam aquelas pessoas que confessam que ficaram crentes, que mudaram de vida e tal, eles são enviados para outra ala lá, para que possa facilitar o acesso, porque eles vão ter direito de receber essas visitas, tá? Essa assistência espiritual. Disposições gerais dessa mesma lei, né, no artigo 10, diz assim: a assistência ao preso e ao internado é dever do Estado. Olha só, objetivando prevenir o crime, orientar, porque ele é colocado lá como uma condição de reeducando. Então, é dever do Estado, né? O retorno, né, orientar ele, né, prevenir o crime e orientar ele a voltar a conviver com a sociedade, a reeducação, tá? Então essa assistência será, que diz a lei, que reza a lei, material, saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Então o Estado provê, né, algumas, né, a saúde, né, se alguém precisa de uma assistência, eles têm às vezes enfermeiros nesses locais de prisão, porque essa aqui é exclusiva para presidiários, né, para presídio, tá? Material, como material de limpeza ou coisa deste tipo, né? Jurídica, né? O Estado providencia isso, mas como é que ele vai providenciar a questão religiosa, né? Aí o que acontece? Aí entra o trabalho do capelão. E aí as unidades de internação liberam, desde que eles sejam credenciados, porque tem um rígido controle para evitar problemas, né? É bem complicado essa parte, né? Mas tem que se submeter, o capelão tem que se submeter às regras daquela instituição, mas ele tem o direito também de prestar o seu serviço ali naquele local como voluntário, ou se ele for funcionário, né? Algumas instituições preferem pagar, como é o caso dos militares que eu já falei para vocês, em quartéis e não nesse tipo de internação, né? Eles contratam um funcionário para não ficar deixando entrar um ou outro capelão, dando esse ou tipo né, os militares querem um rigor maior no controle de quem entra, quem sai, quem fala com os seus subordinados, eles têm um controle bem grande sobre isso. Por isso eles têm os capelões próprios. Alguns hospitais também têm, algumas empresas, alguns parlamentos, tá, também têm funcionário para isso, né, para prestar assistência religiosa. Mesmo que em alguns casos a gente nem vê essas pessoas e tudo, né? A gente trabalhando lá junto com eles e vendo, a gente não vê, né? E alguns até vedam, né? Você chega lá no hospital e fala: não, você não vai entrar, eu sou capelão, eu sou amparado pela lei. Não, aqui nós temos um capelão próprio. Pronto, acabou, você não tem o direito mais, né, de entrar, a não ser que você tenha lá um interno lá dentro, que é lá da sua igreja, ou que conhece alguém lá. Não, eu quero que aquela pessoa lá, daquela confissão, venha aqui. Aí já a instituição já tem a obrigação de prover isso, porque ela não pode impedir, ela não pode embaraçar o trabalho do capelão também, tá? Bom, da assistência religiosa, né, dita na lei, né? Artigo 24. A assistência religiosa com liberdade a culto será prestada aos presos, a mesma lei dos presidiários, tá? Aos presos e internados, porque isso também vale para o internado menor, que não é chamado de preso, é chamado de internado, né? Permitindo a participação deles nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa, revistas, bíblias, material didático, né? Livros, no tipo livros, porque tem coisas que é perigosa, não pode, mas livro pode, tá? No estabelecimento haverá local apropriado para cultos religiosos. É outro motivo de que eles separam os presos que se confessam religiosos lá. Imagine, eles arrumam um local para, num grande presídio igual o de Aparecida de Goiânia, eles arrumam um local para fazer o culto, aí tem presos em todas as outras alas lá que querem participar do culto, aí dá uma dificuldade para, né, logística para possibilitar isso, e eles têm o direito
Então é mais logística mesmo, por isso que eles fazem essa separação lá também, tá? Bom, o amparo legal não dá ao capelão, volto a repetir, status de autoridade. Ele não é autoridade civil, porque eu já vi, né, capelão, não capelão, né, não era capelão, era um religioso, né, com a carteirinha da religião dele, chegar e tentar dar uma carteirada num grande hospital de Goiânia, né, e foi uma vergonha. Eu fiquei com vergonha, né, e o médico responsável pela instituição não deixou ele entrar, e com muita propriedade, e eu apoio, né, porque ele tem a obrigação, na verdade parece que é parente dele lá dentro, ele queria visitar o parente fora do horário de visitas e tentou usar a sua visita religiosa, né, em proveito próprio, né? Então isso por si só já é corrupção, né? Se ele quisesse visitar todo mundo lá e falasse que era um religioso que queria prestar assistência religiosa, pode ser que o médico ainda aceitasse. E pode ser que não, ele podia pedir uma credencial e falar, não, me prova que você é capacitado para dar uma assistência religiosa. Então o capelão ele prova, né, e o médico sabe o que é capelania, mas ele não, né, ele não poderia provar, tá? Então ele não é, uma instituição não é obrigada a receber um capelão de qualquer forma, tá? Tem as normas que precisam ser obedecidas, tá? Então deve ser observado o regime interno, né, das atividades desse capelão. Portanto, o capelão não pode simplesmente chegar no hospital a qualquer hora e reclamar a entrada e falar que ele é uma autoridade amparado por lei, tá? Ele mas dentro das suas atribuições, na forma que eu estou explicando para vocês, tá? Algumas instituições limitam o acesso de capelões, porque já tem um capelão da instituição, como eu falei para vocês. Então ele já tem, né? Ele não, mas em outros casos ele tem que liberar, quando é o caso de uma pessoa que solicita, por exemplo, né? A pessoa tem direito de solicitar, mas aquele lá é de outra confissão, ele é católico, eu quero um evangélico e tal, a pessoa tem direito, tá? E a lei não pode proibir isso, né? E os juízes tudo sabem disso, os delegados, né? E muita pessoa não sabe, né? Muitas pessoas não sabem, por isso eu oriento os capelães a ter uma pastinha ali com as leis, com tudo, né? A lei grifada igual eu grifei aqui, arrumadinho para ele solicitar o seu acesso, porque senão vai ser barrado muitas vezes, né? E vai ficar muito contrariado de ser barrado nesses lugares. Tudo bem? Vamos terminar a primeira aula aqui, né? Deus abençoe vocês. E a gente continua nesse mesmo grande assunto na próxima aula. Deus abençoe.